Olá, estudantes. Estou aqui para gravar a nossa segunda videoaula da disciplina Políticas Públicas em Educação Física, Esporte e Lazer, ministrada no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira videoaula e que sigam aí acompanhando nossas demais videoaulas. Para a aula de hoje, eu trago aí como tema a cidadania, né? Mas tomando como referência um texto escrito pelo professor Carlos Nelson Coutinho, professor já falecido da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desculpa. Um autor com o qual eu tenho bastante afinidade de pensamento, um autor que eu costumo usar bastante quanto referência aos meus textos, especialmente de discussões que dizem respeito à questão da cidadania, à democracia, ao papel do Estado. E aqui a gente vai trabalhar esse texto, que na verdade é uma transcrição, como vocês podem ter percebido, de uma palestra ministrada pelo professor. E o texto é Cidadania e Modernidade. Como se dá essa relação é o que ele vai trabalhar no texto. Entretanto, eu, na minha apresentação aqui, trabalharei outras relações que também são destacadas no texto em relação à cidadania, né? Outras articulações que o professor estabelece durante a sua apresentação. Antes de eu entrar nesses aspectos que eu gostaria de pontuar, de acentuar, eu acho que é importante eu justificar por que trazer esse texto dentro de uma disciplina de políticas públicas, de esporte, de lazer, de saúde. Acho que em primeiro ponto, primeiro aspecto a ser destacado é que normalmente, quando nós olhamos para programas, projetos esportivos que vão se dar numa dimensão mais social do esporte, não necessariamente no esporte de alto rendimento, mas até no esporte de alto rendimento a gente pode identificar isso que eu vou dizer agora, é muito comum nos objetivos ou nas diretrizes que orientam esses objetivos, nós encontramos essa palavra, cidadania. É muito comum as pessoas vincularem a oferta da prática esportiva à garantia da cidadania, ao exercício da cidadania. Sobretudo pelo fato dos programas e projetos nessa área do esporte focarem bastante em áreas que são denominadas de áreas de vulnerabilidade social. Então, a ideia de garantir o exercício, promover a cidadania nessas regiões consideradas de vulnerabilidade social. Entretanto, uma pergunta que é pouco realizada, que eu gosto sempre de chamar a atenção, é que as pessoas não param para refletir sobre que cidadania é essa que nós estamos falando, né? O que significa ser cidadão? Para isso, a gente precisa pensar a cidadania dentro do modelo societal em que vivemos. Então, o que é ser cidadão numa sociedade capitalista? Precisamos colocar essa reflexão dentro da nossa realidade mais específica, ou seja, o que significa ser cidadão no Brasil, especialmente no Brasil de hoje, e depois trazer isso para o setor ao qual nós estamos lidando. Então, como que é o esporte, por meio de programas e projetos sociais, pode vir a garantir a cidadania? Tem o esporte essa capacidade realmente de garantir a cidadania, de promover a cidadania? Seria o esporte por si só, dentro de uma política pública, capaz de levar isso a essas chamadas comunidades de vulnerabilidade social? Então, são perguntas como essa que eu já deixo agora de início, mas que eu espero que o texto venha a provocar em vocês. Tá? Então, seguindo adiante, a minha apresentação aqui está bem curta. Meu objetivo aqui não é fazer um detalhamento do texto, mas sim pegar alguns aspectos mais importantes com os quais a gente também pode estabelecer mediações no campo das políticas públicas de esporte e lazer e saúde. Então, uma primeira observação que o autor vai trazer, uma primeira relação que eu destaco, é a articulação entre cidadania e democracia. Então, o autor vai deixar claro que é impossível falar de cidadania sem discutir a questão da democracia. Por vezes essas coisas, inclusive, são até pensadas enquanto sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Isso porque elas têm uma origem semelhante, que vai dizer respeito aí à questão da preocupação com a coisa pública, com aquilo que é de todos.
né, com o bem comum, algo que é inerente também ao campo das políticas públicas. Né? O Carlos Nelson Coutinho, professor Coutinho, nesse texto, ele vai basicamente trazer interpretações aí acerca da democracia, de que ela se confunde, ela se combina com a ideia de soberania popular, né? O exercício da vontade coletiva, né? A construção coletiva no espaço público, né? A discussão coletiva dentro desse espaço público, pensando naquilo que é público. Né? Uma outra observação importante que vai aparecer nesse texto, e isso diz respeito muito à nossa história e ao momento que vivemos e as várias características que o nosso país carrega, é a ideia de que cidadania é uma conquista. Então o autor vai deixar isso claro, que cidadania não é algo que vem concedido, né? Não é dado às pessoas, não é um presente, não é uma dádiva. Portanto, isso já nos coloca uma questão: será que é o esporte que vai nos trazer cidadania, que vai trazer esse presente, que vai dar cidadania às pessoas? Bom, o autor já nos dá algumas pistas quando ele fala que não, que cidadania é uma conquista. Né? Nós precisamos lutar pela garantia desse exercício cidadão. Nós precisamos garantir, nós precisamos lutar para que a cidadania venha a ser garantida ao conjunto da sociedade. Então ela não é algo que vem por uma atitude passiva, mas sim por uma atitude ativa, de participação, de luta, de reivindicação, em torno daquilo que é uma outra articulação que vai aparecer no texto, que são os direitos. Então quando a gente luta, quando a gente reivindica, que eu estou falando aqui, cidadania, normalmente a gente faz isso no campo dos direitos. Né? Então é a ideia de que nós reivindicamos os direitos esses que muitas vezes estão descritos no marco legal, no nosso caso aqui, nossa principal legislação, a Constituição de 88, que vai se debruçar muito sobre esse tema dos direitos, né? Mas que também são conquistados muitas vezes são direitos que são delegados ao conjunto da sociedade até por questões históricas, né? Que a gente vai carregando no desenvolvimento da nossa sociedade. Uma outra observação que vai aparecer é que normalmente os direitos eles aparecem primeiro como uma expectativa de direito. Então é algo que há uma expectativa das pessoas que aquilo venha a ser garantido a elas. Isso gera em alguns momentos uma mobilização, uma comoção pública, uma pressão sobre os órgãos reguladores, no caso o Estado principalmente, e a resposta disso vem com a positivação dessa expectativa do direito. Então a expectativa, por exemplo, de que se não me engano, esse é o exemplo que está lá no texto, de que mulheres, analfabetos e outros grupos que estavam marginalizados do seu direito político possam exercer o direito do voto. Né? Havia uma expectativa na sociedade em torno desse reconhecimento desse direito, e isso gera uma expectativa que depois é confirmada com aquilo que a gente chama de positivação do direito, que é a entrada desse direito para dentro do marco legal. Né? O professor Coutinho vai trazer uma série de autores para discutir a questão dos direitos, da democracia, da cidadania. Quando ele está falando sobre os direitos, tem um autor especial que eu gostaria de destacar aqui, que é o Marshall. Esse autor Marshall, ele é muito tradicional por um conceito que ele cunhou da ideia das gerações de direito. Né? Então ele trabalha aí, basicamente com 3 gerações de direito. Gerações porque há uma cronologia, né, na construção teórica desse autor. E ele diz que, em primeiro lugar, em primeiro momento, o que a gente vai ter é a chegada dos direitos individuais, dos direitos civis. Né? É a partir da consolidação desses direitos, o direito da liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, o direito ao livre pensamento. Bom, um conjunto de direitos aí que diz respeito ao sujeito, que o Coutinho vai chamar a atenção que normalmente são direitos que tendem a impor uma certa limitação na atuação do Estado. Né? Então, a garantia dos direitos do sujeito em relação à interferência à ação do Estado. Né? Então, aqui eu estou pedindo ao Estado, você tem um limite de atuação, daqui em diante você não interfere, porque aqui é o exercício da minha individualidade, da minha subjetividade. Esses direitos, uma vez consolidados e amadurecidos, teriam dado origem a novas reivindicações por novos direitos,
fazendo com que aparecesse aí a segunda geração de direitos, os chamados direitos políticos. Aqui cabe um alerta, isso está lá no texto, a ideia que de direitos políticos não se circunscreve, não se reduz à ideia de votar e ser votado. Vai além disso, vai ao encontro do desejo de ter garantida a sua participação política. Você poder participar, poder se organizar coletivamente em diferentes formas de organização da sociedade civil, poder participar, se organizar, se mobilizar, se manifestar. Isso seriam os direitos políticos. Inclui aí também, claro, a questão do exercício do voto e também de poder vir a ser votado. Tá? A somatória desses direitos individuais com os direitos políticos vão constituir uma sociedade cada vez mais, digamos assim, politizada, consciente dos seus direitos, que viriam a cobrar, num determinado momento, a partir de uma organização mais sólida, direitos que dizem respeito à coletividade, direitos que dizem respeito a toda a sociedade. Então, os chamados direitos sociais, que aí estariam na terceira geração dos direitos, dentro dessa construção teórica do Macho. Já deixo aqui, não vou aprofundar isso, mas que é uma construção teórica que tem o seu valor por dar essa dimensão histórica e processual da conquista dos direitos, mas que ela precisa ser sempre cotejada com as particularidades locais. Então, no Brasil, não foi bem essa trajetória que nós acompanhamos. Né? Na verdade, no Brasil, a gente também tem que ter em mente que, em boa parte, os direitos ainda não foram plenamente garantidos. Né? Então, isso também complica um pouco trazer esse modelo, esse arquétipo da construção da geração de direitos para pensar o acesso aos direitos no Brasil. Voltando aqui aos direitos sociais, esses direitos sociais são aqueles que dizem respeito à coletividade. No nosso caso, no Brasil, esses direitos eles têm um reconhecimento legal positivo, estão presentes no texto constitucional, no artigo 6º, então dizem respeito a dar alguns exemplos aqui ao lazer, à saúde, à educação, moradia, saneamento básico, segurança. Mas só a partir das minhas citações você já consegue identificar aquilo que o autor nos chama atenção, que é o que está aqui entre parênteses, que é a ideia de que o reconhecimento legal e positivo não necessariamente vem com a efetivação dos direitos. Não é ele que garante a efetivação dos direitos. Então, se vocês pensarem tudo isso que eu falei agora, está garantido, está reconhecido no marco legal, está positivado lá na Constituição. Entretanto, se a gente pensar a realidade brasileira, o dia a dia de muitos brasileiros, a verdade é que boa parte desses direitos ele está garantido apenas a uma parcela da população. Ou quando estão garantidos de forma mais ampliada, aí padecem de muitos problemas no acesso a esses direitos, na qualidade desses direitos. Então isso é algo bastante importante, e aqui eu faço uma mediação com os setores que nós estamos trabalhando na disciplina, é que normalmente o lazer já está citado no artigo 6º. Então, quando a gente trabalha com políticas voltadas ao lazer, a gente já está trabalhando aí com políticas, digamos, políticas sociais, no sentido de tentar garantir um direito social que é o direito ao lazer. Alguns autores interpretam o esporte também como direito social, ainda que não citado literalmente no artigo 6º, mas a partir da sua articulação com o lazer. Quando a gente vai no texto da Constituição, a interpretação que pode advir dali é que o esporte, na verdade, é um direito individual. Mas há também, junto desse artigo que diz que o esporte é um direito de cada um, a obrigação do Estado em garantir e fomentar a prática esportiva. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, essa observação que o autor nos traz, ela também cabe para o setor esportivo e de lazer. Embora eles sejam direitos consolidados no texto constitucional, estejam lá presentes, não necessariamente isso é o que a gente vê na prática, na realidade concreta. Boa parte da população brasileira ainda não tem o direito ao acesso ao esporte e ao lazer garantidos. Seja por uma ausência de políticas públicas para elevar essa garantia, seja por não terem uma condição socioeconômica que os faça acessar isso por meio do mercado. Então aqui são algumas mediações importantes, alguns elementos que aparecem no texto que eu gostaria de destacar. E um último destaque que eu faço tem relação com o conceito que o autor nos traz.
O Coutinho vai trabalhar muito com a ideia de cidadania plena, né? Uma cidadania plena, na concepção do autor, seria essa cidadania. Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou, no caso de uma democracia efetiva, por todos os indivíduos de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humanas abertas pela vida social em cada contexto historicamente determinado. O autor traz esse conceito como a ideia de uma cidadania plena, mas ele mesmo se encarrega de dizer que esse conceito e essa ideia de cidadania plena, ela se colide com a sociedade em qual vivemos, né? Porque ela não pode ser atingida numa sociedade cingida por classes sociais, por desigualdades sociais, por diferenças de acesso aos direitos sociais, por exemplo, né? Uma sociedade que é recortada por essas diferenças, por essas desigualdades, por essas distinções de classe, jamais poderá garantir essa ideia de cidadania plena. Então o autor chega a uma conclusão que falar em cidadania plena exige pensar a transformação dessa sociedade, exige se pensar numa outra sociedade que aí sim possa garantir o gozo dessa cidadania plena ao conjunto dos cidadãos como um todo. Então eu encerro essa aula, essa videoaula por aqui. A ideia não foi aprofundar muito no texto, mas trazer alguns aspectos mais importantes e tentar estabelecer algumas mediações com as políticas públicas do setor esportivo e de lazer. Espero que eu tenha conseguido. Espero que vocês agora estejam refletindo ainda mais sobre aquelas perguntas que eu trouxe no início da minha apresentação. Um abraço e até a próxima videoaula.